Vamos iniciar essa série sobre análise de Apocalipse. Essa parte introdutória. Vamos trabalhar hoje só a introdução do livro. Eu acho que não vai dar tempo concluir a introdução hoje, mas pelo menos uma parte da introdução, porque é necessário você conhecer a introdução do livro para que você compreenda o livro. Se você perder a introdução do livro, você vai ter dificuldades para entender o livro. Então a compreensão bíblica se dá quando eu entendo qual era o público-alvo daquelas pessoas naquela época, eu entendo qual era o contexto, a situação que eles estavam vivenciando e qual foi o propósito que Deus mandou que aquele homem de Deus escrevesse, ou usou aquele servo dele para que escrevesse aqueles escritos, o livro. Amém? Então vamos agora entrar na parte de introdução. Eu convido a você a ler comigo apenas o capítulo 1, do verso 1 a 3, e na sequência estarei trabalhando aqui os assuntos da introdução. Apocalipse capítulo 1, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou o seu anjo para anunciar a seu servo João, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam, ou seja, muito felizes, abençoados os que leem e também os que ouvem as profecias e também que guardam, ou seja, que usam a palavra para vivenciá-las, a profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo, meus irmãos. Existem vários ensinos, compreensões acerca do livro de Apocalipse. O que vem na sua mente quando eu te pergunto o que é o livro de Apocalipse para você? O que seria o livro de Apocalipse? Seria um livro que trata sobre as coisas que já estão ocorrendo, que nós já estamos vendo e vivenciando pelos noticiários, tsunamis, mortes, pai contra filho, filho contra pai, falta de amor, destruições, reino contra reino, guerras, rumores de guerra. Apocalipse trata sobre isso? Sim, mas não somente isso. Apocalipse é um livro extraordinário, que tem como propósito inicial consolar a igreja militante na face da terra. Muitos pensam que o livro de Apocalipse ele vem com histórias de terror que causa medo, causa espanto do amanhã, porque na verdade não compreende as figuras que o livro aborda, que o livro trata. Mas é necessário, através do estudo aprofundado, compreender esses símbolos, usando os métodos que se utiliza do estudo bíblico, para que você tenha uma compreensão correta acerca desse livro e você seja abençoado pelo Senhor. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo de número 1, você já está, verso 12, adianta um pouquinho os versos, verso 12. O livro de Apocalipse, meu irmão, tem uma beleza singular, e sua forma de simbolismo, propósito e significado é algo único comparado aos outros livros da Bíblia. Eu quero saber qual outro livro da Bíblia que você encontra o Filho do Homem andando no meio dos 7 candeeiros,
Jesus Cristo, o Filho do Homem, andando no meio dos 7 candeeiros. Qual outro livro que traz essa cena? Nenhum outro, apenas Apocalipse. Leia comigo, verso 12 ao 20. Diz assim a palavra: virei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros, ou candeeiros de ouro, ou castiçais, e no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como a chama de fogo. Seus pés eram parecidos como um metal brilhante, refinado de uma fornalha, e sua voz era como voz de muitas águas. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Quando vi, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive. Fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve as coisas que tem visto, tantas do presente como as que acontecerão depois destas. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Esse cenário, nós iremos trabalhar ele futuramente, mas eu vou apenas pincelar para a sua compreensão. Esse cenário de Jesus Cristo, que não morreu, que não ficou na cruz morto, que morreu na cruz, mas não está mais como um coitadinho que muitos acham, está glorificado. Jesus Cristo Rei, Ele está andando no meio da sua igreja. Os 7 candelabros representam as igrejas hoje na face da terra. Há perseguição, a luta, mas Ele está no meio da igreja. Ele estende a mão e diz: não temas, eis que fui morto, estou vivo. Ele vive. Nós somos a igreja do Senhor. Ele está vivo em nosso meio para cuidar de mim e de você. É o consolo ou não? É muito bom, meu irmão, saber dessas verdades, que meu coração se alegra. Aleluia, glória a Deus. Qual outro livro que diz, que traz o retrato vivo do fiel, verdadeiro, avançando até a vitória, montado num cavalo branco, com a vestimenta respingada de sangue, seguido dos exércitos celestiais? Qual é o livro? Apocalipse. Quem é esse cavaleiro? Capítulo 19, verso 11, abra aí. E quem são esses exércitos celestiais? Eu estou curioso para saber. Capítulo 19, verso 11 ao 16. Glória a Deus. Amém? Então vi no céu aberto um cavalo branco, e seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a cabeça trazia muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Estava vestido como um manto salpicado de sangue, e seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu os seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saíra da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a coxa, traz escrito o nome: Rei dos Reis
e Senhor dos senhores. Está escrito na sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Deus. Que riqueza de consolação, que visão e entendimento de futuro o livro de Apocalipse traz. Vamos nos debruçar, sobretudo, que é uma revelação do amor de Deus, que está contido, está manifesto através das palavras no livro de Apocalipse. As profecias, meus irmãos, são maravilhosas e vamos aprendê-las, estudá-las, compreendê-las e esperá-las confiantemente. Amém? Apocalipse, o nome Apocalipse significa livro da revelação. Apocalipse significa revelação. Trata sobre escatologia, ou seja, sobre coisas do futuro. O que é escatologia? É o estudo das últimas coisas. Apocalipse não só tem escatologia, tem também informações históricas, informações que já aconteceram, e tem informações, tem profecias, predições do futuro, do que vai acontecer. Amém? Vamos todos discorrer acerca da introdução, prosseguindo. Qual o propósito do livro? Qual foi o objetivo do livro? No geral, o propósito do livro é conformar a igreja militante nas lutas contra as forças do mal. É consolo, é cheio de consolação para os cristãos que estão sofrendo tribulações, que estão passando por lutas. Vem consolo, vem conformação, vem alento para a nossa alma da parte de Deus. Então, no propósito, nós podemos dividir em alguns aspectos que encontramos no livro de Apocalipse. Encontramos a segurança que Deus vê as suas lágrimas. No capítulo 7, verso 17, diz assim: porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Capítulo 21, verso 4. Se você quiser anotar, alguns textos eu vou pedir que você abra, outros eu irei lendo na sequência para poder a gente andar, tá certo? Então, se você puder anotar, o capítulo 21, verso 4, diz também: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Glória a Deus. É consolo, meus irmãos, porque nós temos a segurança que Deus vê as nossas lágrimas. Nós esperamos na promessa de Deus que haverá um tempo que está para se cumprir, está para se concretizar, onde não haverá mais prantos, não haverá mais dores, não haverá mais sofrimentos, porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É consolo para os cristãos perseguidos. Suas orações são influentes nos negócios do mundo. É consolo, porque nós vemos pelo propósito do livro que as minhas e as tuas orações, elas são respondidas acerca dos acontecimentos deste mundo. Às vezes pensamos que não, mas está escrito, capítulo 8, verso 3 e 4. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. E a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. As suas orações chegam a Deus como fumaça, como incenso de aroma suave às narinas de Deus. Amém? Então é consolo, porque às vezes oramos
acerca dos acontecimentos, acerca de guerras, de rumores, acerca de lutas que enfrentamos e às vezes não vemos imediatamente a resposta de Deus, mas temos a convicção, porque está escrito na palavra do Senhor, que as nossas orações chegam diante de Deus. Glória a Deus. A vitória final lhe é assegurada. A vitória final é assegurada a você, meu irmão. Está escrito capítulo 15, verso 2: vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e de pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus. Aleluia, cantando o canto da vitória. Após passar a besta, após passar toda a perseguição, nós receberemos harpas, nessa figura de linguagem. Nós cantaremos o cântico da vitória. A vitória é assegurada para nós. Glória a Deus. Seu sangue será vingado. Isso para aqueles que derramam sangue por amor ao Senhor. Os mártires, aqueles que estão vivenciando hoje, agora, nos países perseguidos, onde tem a perseguição, na Síria, por exemplo, onde cristãos são decapitados, nos dias de hoje, os sangues deles, irmãos, serão vingados. O próprio Deus vingará o seu sangue. Amém? Capítulo 19, verso 2, a parte B. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Seu Cristo vive e reina para sempre e sempre. Essa é uma garantia que nós temos, que nosso Cristo, Ele vive e reina para sempre, e reinará por todo sempre. Não há um momento sequer em nossa vida, em nossa história, nos acontecimentos, que Cristo não esteja reinando. Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Muita gente está arrepiado de pavor, pensando que ele é a besta fera. Outros dizendo que foi uma profecia dos Simpsons, que se concretizou e ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. Estão com medo, mas Jesus Cristo continua reinando e continua reinando. Amém? Glória a Deus. Ele governa o mundo e os interesses da igreja. Capítulo 5, versos 7 e 8. Não vou abrir. Ele está voltando para tomar novamente o seu povo para si mesmo na festa das bodas do Cordeiro, e para viver para sempre em um universo rejuvenescido. Jesus está voltando para buscar o seu povo, mas não é para acabar todas as coisas, é para que o seu povo viva em um universo recriado, rejuvenescido pelo poder dele, sem pecado nenhum, meu irmão, sem mal nenhum, só com vida, com paz, com alegria, sem dor, sem tristeza, sem lágrimas, porque viveremos com o Senhor, e nessa cidade Deus será o nosso sol. Amém? Amém. Glória a Deus. Apocalipse 21, verso 1 e 2. Eu peço que você abra Apocalipse 21, verso 1 e 2. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Eu vou explicar esse texto no momento certo, mas o conforto para nós agora é que nós viveremos no novo céu, uma nova terra, com o Senhor Deus
Todo-Poderoso, com Jesus Cristo, Rei dos Reis. Amém? Glória a Deus. Tentamos imaginar com uma profunda esperança. Ao ler esses textos, nós ficamos meditando: Senhor, como é que será? Mas uma coisa é certa, já é gerada em nosso coração a esperança, porque pela fé nós cremos e assim nós esperamos no Senhor, no cumprimento dessa palavra. Esperamos a gloriosa volta do Senhor. Um desejo profundo, que explode em palavras. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Capítulo 22, verso 17. Glória a Deus. E assim eu finalizo a parte do propósito do livro de Apocalipse, no item introdutório. Vou agora para o tema do livro. Qual o tema do livro de Apocalipse? A vitória de Cristo e de sua igreja sobre o dragão, Satanás, e seus seguidores. Esse é o tema de Apocalipse. Nós pensamos que é só fogo, destruição, mortes e não sei o que, besta fera, e a besta que sai do mar e que não sei o que mais lá. Mas na verdade o tema, a mensagem predominante do livro de Apocalipse é uma mensagem de esperança para mim e para você, que a vitória de Cristo e de sua igreja é a nossa vitória sobre o dragão, Satanás, e seus seguidores, todos os seguidores de Satanás. Nós não venceremos de forma completa agora, neste momento, mas chegará um momento, em última análise, que nós seremos mais do que vencedores. Nós triunfaremos completamente, porque até então nós estamos vivendo neste mundo que jaz do maligno, andando de glória em glória, de fé em fé, Jesus nos ajudando, nos conduzindo, e nós vencemos a batalha que nos dá a vitória, amém? E quando Ele permite que viemos a perder essa nossa batalha, Ele nos ensina através daquela perda, Ele nos ensina e transforma de tal forma aquela situação, que nós entendemos quando está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós sabemos que o crente no Senhor Jesus, o servo do Senhor, ele passa por lutas, por perseguições, por provações nessa terra, mas o Senhor Jesus está no meio da igreja, cuidando, dirigindo, consolando e estendendo as mãos e dizendo: não temas, não temas, não temas. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração.